O texto de hoje fala de devoção. Não como algo que se faz, mas como algo que acontece. Acontece quando nós cessamos o movimento interior. É possível ficar na presença. Poderia dizer que a devoção é esse estado de presença, recolhimento. É estarmos diante da vida sem querer mudá-la. Nós vamos ler o texto na íntegra, A Devoção. Um texto escrito por Bert Helling e está no seu livro Liberados Somos Concluídos. Antes de começar a leitura na íntegra, traga você para cá. Inspirando e expirando. Eu vou deixar um som um pouquinho mais tá dando para ouvir? Coloque para mim aí um coraçãozinho, um cenzinho. Pronto. Então, antes de começarmos a leitura, deixe suas mãos sobre as suas pernas. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Movimenta os seus ombros. Perceba como é que está a musculatura do seu pescoço. Deixa sair um suspiro em cada movimento que você for percebendo que existe uma necessidade de abrir um espaço. Mantenha as suas mãos voltadas para as suas pernas. Passa a sua língua pela gengiva, pelos dentes. Assim você também começa a perceber se existe uma tensão na musculatura da sua mandíbula. Solta o seu maxilar. E assim, nos colocamos diante do texto. A devoção. Vamos lá. A devoção é recolhida. Ela é recolhida mais para fora do que para dentro. É concentração direcionada a algo, defronte ao qual se detém. Reúne em si tanto a dedicação mais profunda, como também uma distância reverente. É entrega sem movimento. Profundidade contida. Espera sem vontade.
Existência em face de algo que, ao mesmo tempo em que nos diz respeito, esquiva-se à nossa compreensão. Podemos ser devotos com cada um de nossos sentidos. Podemos olhar e nos admirar com devoção. Escutar e ouvir com devoção. Tatear, pegar e sentir algo com devoção. Podemos degustar algo com devoção, enquanto nos damos conta de sua origem. Podemos cheirar com devoção, por exemplo, o perfume de uma rosa. Podemos caminhar com devoção, orar com devoção, cantar com devoção, brincar com devoção. E podemos ficar em silêncio com devoção e nos mover com todos os nossos sentidos em direção a algo além de nossos sentidos. E, mesmo assim, permanecer imóveis, recolhidos e entregues. Essa seria a devoção diante do segredo. O pessoal que está chegando agora, fique bem, esteja aqui conosco. Nós estamos lendo o texto A Devoção. Inspira, traga você para cá. Fazendo um apanhado do que vimos até agora. Bert Helling, ele nos lembra, porque ele não inventou nada, né? Ele nos lembra que a devoção é algo que acontece de fora, mas nós só podemos perceber se nós acalmamos o dentro. Então ele fala que a devoção, ela depende dos nossos sentidos. E quando nós estamos com os nossos sentidos despertos, nós podemos perceber algo que acontece e assim sermos devotos a esse movimento. Como ele coloca logo aqui no início, é entrega, sem um movimento que seja construído por nós. É deixar que o movimento aconteça a partir de dentro, para fora. Então, dando sequência à leitura. Então, essa seria a devoção diante do sagrado, que fica além de tudo que se revela e se manifesta. Essa devoção é a oração, porém, uma oração sem palavras, sem súplica. É uma existência pura, recolhida diante de algo que permanece oculto e misterioso. E apesar disso, é atuante e presente. Me lembrei de algo aqui que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou dar continuidade à leitura depois, antes não vou esquecer. Aqui ele já está falando das 7 leis espirituais do sucesso, que inclusive eu li,
Final do ano passado, quem acompanhou na leitura deste livro, foram 21 dias de meditação com os ensinamentos de Deepak Chopra. Quem esteve comigo, nós levantamos às 4h15 da manhã e aqui o Helling está citando isso. Aliás, no livro dele, quem esteve, que fez comigo o estudo de A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele traz esse ensinamento milenar. Dentro da medicina Ayurveda também, nós entramos muito dentro deste olhar da nossa capacidade de estar presente sem intenção. Depois eu trago aqui para vocês, para quem não acompanhou este estudo, ou quem vem acompanhando comigo, percebe que uma leitura, ela vai aprofundando dentro da outra. Não são coisas soltas, né? Embora tem algumas pessoas que acreditam que eu pego uma coisa aqui, outra ali. Não, as coisas elas vão se unindo, complementando. Porque ele fala sobre isso aqui na devoção, quando ele fala, essa devoção é oração, porém sem palavras, sem súplica. Existência pura, que é o que Deepak Chopra fala, quando ele fala aqui, para nós começarmos a alcançar o sucesso, se nós almejamos o sucesso, nós temos a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, que é nos abstermos de pensamentos pré-concebidos sobre as coisas. Então, essa existência pura e recolhida diante de algo que permanece oculto e misterioso, e apesar disso é atuante e presente. Então, se nós formos lá para a quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo, é quando nós queremos algo, mas nós não podemos intencionar esse algo. E a nossa capacidade de estar presente. E como ele citou no início do texto, o pessoal que chegou depois, ele fala que essa capacidade só é possível quando nós estamos com os nossos sentidos despertos. Para estarmos com os nossos sentidos despertos, nós precisamos reconhecer que nós estragamos os nossos sentidos com alimentos pesados, excessos de sons, falatório na nossa cabeça. Quando nós não respeitamos o nosso ciclo circadiano, quando nós, mulheres, não entendemos, não compreendemos o que é a natureza do feminino, tudo isso contamina os nossos sentidos. Encontrar o silêncio tão necessário e importante para alcançarmos a sabedoria. Então ele coloca, essa devoção pode ser exercitada e, assim, alcançada e conquistada. Na mística, essa devoção é chamada de contemplação adquirida.
No entanto, às vezes, percebemos que o recolhimento nos atinge como se viesse de fora. Ele não vem de fora. Ele nos é imposto e infligido de fora, e somos irresistivelmente arrastados para dentro dele. Nós o experimentamos tanto como uma dádiva, quanto como um ser colocado a serviço. Esse recolhimento nos atrai para dentro, ou talvez mais exatamente, atrai-nos por meio do interior, em direção a algo que transcende ao interior, a algo mais profundo ao qual somos entregues inexoravelmente e ao mesmo tempo voluntariamente. Interessante que enquanto eu estou lendo, vocês têm dificuldade de suar o nariz? Se você tem dificuldade é porque você aprendeu quando criança que algo dentro de você não é bem-vindo. Mas eu disse interessante porque eu não estava com o meu nariz escorrendo, eu acordei tranquila. Mas na medida que eu vou lendo, às vezes eu sou tomada por uma necessidade de diminuir o ritmo das palavras da leitura. Então a sensação é como se algo dentro de mim começasse a se mover. E ele está falando disso. E é exatamente sobre esse tipo de escuta, porque a gente acredita que a escuta é algo extraordinário que você vai escutar. Às vezes você percebe que você precisa suar o seu nariz, porque tem algo se limpando. São excreções precisando sair. E ele está colocando aqui com muita clareza que a devoção, para você ter uma escuta limpa, você precisa dos seus sentidos, e isso acontece de dentro para fora, mas é também um algo interior que vem para o exterior. Eu não sei vocês, mas eu vejo isso muito dentro do consultório, pessoas que têm dificuldade de espirrar, que segura o espirro, que vem uma vontade de chorar, mas tem um nó na garganta e aquilo não pode sair. Então, às vezes, vem uma secreção que você precisa permitir que saia, e aí você, ao invés de suar o nariz, você fica... Então, agora, quando você pode, inclusive, colocar para fora, deixa sair. Qual é a expressão que está sendo contida por meio desses simples atos?
Dando continuidade à leitura. Gente, está fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim um coraçãozinho, semzinho, algo que eu possa compreender. Ou se tem uma pergunta, se ficou claro isso que eu acabei de dizer aqui, para que eu possa inclusive saber que vocês estão inclusive me ouvindo. Muitas vezes nós não só não colocamos para fora o que precisamos, como o simples ato do soar o nariz, como nós temos nojinho, né? Ai, que nojo! Você é essa pessoa nojentinha? Obrigada pelos coraçõezinhos que me sinaliza que vocês estão me ouvindo e que estão aqui. É possível trabalhar, tá? Essa coisa do nojentinho. Ai, não isso, não aquilo. Isso tá ligado à sua dificuldade com a sexualidade, inclusive. O nojinho. É uma sexualidade contida, travada, que você não alcança o verdadeiro prazer. Então é possível, às vezes, começar a trabalhar isso, né? Essa questão em você, com pequenos atos, sem se agredir, mas com pequenos atos, talvez às vezes começar a colocar os pés no chão, andar descalço, pegar, às vezes, em barro, né? Usar mais o seu tato para tirar você dessa limitação do nojo, né? Que o nojo, inclusive, é um dos sentimentos primários, como o medo, que é uma limitação. Tudo isso é possível você trabalhar, mas primeiro é importante você reconhecer que isso é uma limitação. Então, esse recolhimento nos atrai para dentro, ou talvez mais exatamente, atrai-nos por meio do interior em direção a algo que transcende ao interior, a algo mais profundo ao qual somos entregues inexoravelmente, ao mesmo tempo voluntariamente. Eu já tinha lido essa parte, dando continuidade. Isso tudo leva à devoção. Certamente a devoção mais intensa. No misticismo é chamado de contemplação infusa. Elas não têm palavras nem imagens. E, no entanto, ela também é passageira. Não é uma meta a ser alcançada, mas ela é uma tarefa a ser feita. Dela decorrem tanto compreensões quanto diretrizes. A devoção conduz à ação, que se abastece nessa devoção com força e efeito especiais e que, assim, presta serviço a muitos outros. Respira. Gente, eu tô achando muito interessante. Ai. Por que será? Apenas se entregue ao que vem de dentro. Traga a presença de vocês. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca.
Como eu citei aqui, eu vou pegar aqui a 5ª lei. O pessoal que está chegando agora precisa pegar a live do início, senão vocês não vão compreender. Por que eu estou citando esse, né? A 5ª lei espiritual do sucesso ela traz o seguinte, olha, só para complementar aqui a leitura. Porque como ele está dizendo que para a devoção nós dependemos do nosso silêncio. E esse silêncio, ele é alcançado com a limpeza dos nossos sentidos. A capacidade de nos ouvir, ela só é alcançada quando nós nos desintoxicamos acalmamos. Desde a seborreia que acumulamos nas nossas papilas degustativas, na nossa língua, né? Como os metais pesados da água que ingerimos. Quem já fez comigo detox emocional, é sobre isso que eu estou falando, né? Alguns de vocês já fizeram comigo o detox emocional, os 21 dias de detox emocional. E aí, vocês continuam praticando? Ou vocês já deixaram isso para lá? Ignora, né, que não eu mãe, mas a mãe, né, que ensinou você a escovar os dentes, a tomar banho quando você levanta, a cuidar da sua alimentação. Não foi assim? Não foi isso que a sua mãe te ensinou? A sua mãe te dava comida a hora que você estava com fome. Ela te dava comida de verdade, não porcarias. E por que hoje você está se dando porcarias? Será que a sua mãe colocava Coca-Cola na sua mamadeira? Ou ela colocava algo que ajudasse você a se acalmar? Então, se hoje você está fazendo isso com você, saiba que é uma busca inconsciente por exigir que a sua mãe volte, a sua mãe externa. Então, nós somos eternos pedintes. Uma criançona, um crianção que somos. E não alcançamos o adulto em nós. Porque quando nós vamos para o nosso adulto, nós não entendemos que nós precisamos fazer a nossa comida. Mas a nossa mãe, a gente queria, né, que ela colocasse comida na mesa. Porque a gente estava com fome. Chegar da escola correndo, né, 11h30, meio-dia. Quem aqui se lembra de quando chegava da escola com fome e a comida estava ali na mesa? Ou se não estivesse, você queria aquela comidinha pronta. E hoje, você é adulto, por que você não está comendo? Por que você só passa em algum lugar e come um salgadinho? E depois você vai na igreja rezar querendo que Deus te traga uma solução. Que loucura é essa, gente? Isso é a verdadeira loucura. Aí eu vou para a igreja pedir
Que Deus me ajude, que traga uma bênção. Isso é a religiosidade infantil. Eu quero a cura, Deus, me dá a cura. Mas você não consegue nem reduzir a quantidade de farinha do seu organismo. Porque hoje em dia a nossa farinha de trigo não é a farinha de Jesus Cristo, né? Aquela pura. Não, nossa alimentação hoje ela é transgênica. A carne hoje ela tem um excesso de hormônios para os bois crescerem depressa, né? O frango que nós compramos, ele tem uma quantidade gigante de hormônio, gente. É só você ver a rapidez que um frango cresce. Por que você acha que uma empresa vai abater 3.000 frangos por dia para abastecer, né, 7 bilhões de pessoas no planeta? Então, vez ou outra, nós precisamos ficar uma semaninha sem comer carne e a gente quase morre. Por quê? Porque estamos viciados, não na carne. Nós estamos viciados no hormônio da carne. Se você tem dificuldade de ficar um dia sem tomar um café para poder acalmar o seu sistema nervoso, porque você sente dor de cabeça, é claro, porque você já está viciado. E aí você acredita que viciado é só quem cheira aquele negócio lá, aquele pozinho branco? Não, você é viciado. O seu sistema nervoso está desregulado, por isso que você quer matar um. Então, olha como que nós somos contraditórios, porque nós não compreendemos o que de fato precisamos fazer. Isso é a verdadeira hipocrisia. Então, olha o que Deepak Chopra nos diz, né? Ele fala o seguinte: praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Lindo isso, não é? Gente, isso que eu acabei de falar aqui, faz sentido para vocês? Vamos ver aqui alguns pontos, extrair alguns pontos da leitura, porque assim a gente pode também aprofundar cada detalhe da leitura, porque quando nós entramos nesses detalhes, nós podemos alcançar a cura. O Helling traz alguns aforismos aqui, logo em seguida do texto, que é a religiosidade. Olha o que ele diz. A realização religiosa é idêntica à realização da vida tal como é. Muitas vezes, no início do caminho espiritual, está o desrespeito ao ser humano. O silêncio atrai.
Não se atura ser um anjo por muito tempo. É melhor manter distância dos deuses, assim como dos endeusados. O que é endeusado, gente? Um dia desse eu vi um vídeo muito interessante, eu não sei qual que era a discussão, né? Mas eu só vi assim, falei, deve estar tendo alguma discussão em relação a isso. Que é uma pessoa que falava assim: você vai à igreja, determinada igreja, por causa de determinado padre. Então, naquele momento, você já endeusou alguém e o Deus de todos já foi abandonado. Interessante, né? Tem coisas que a gente não para pensar. Então ele diz: ordens são pré-estabelecidas, regras são feitas. Eu vou repetir isso aqui. Ordens são pré-estabelecidas. Ele está falando, gente, das ordens universais. Não é um homem que constrói. O homem constrói regras até para si mesmo, né? Em tudo que fazemos e queremos, uma lei sábia está agindo, a qual não se ouve, vê-se. Aqui ele está falando, inclusive, sobre as doenças, né? Nós temos dificuldade de regular o nosso sistema nervoso, que foi o que eu estava dizendo sobre a contaminação que fazemos desde a água que tomamos, aquilo que escutamos. Ele coloca igreja. Quando um navio foi a pique, não consegue mais afundar. Talvez grande parte da espiritualidade seja somente a saudade da mãe. Eu vou repetir isso aqui. Quem fica buscando, inclusive, Deus dentro de uma igreja, na verdade está buscando a sua própria mãe, que você não teve. Aí a pessoa fica lá religiosa, né? A não ser que você realmente seja uma pessoa que vá para... Você devociona a sua vida ao mundo espiritual. Se você é uma Madre Teresa de Calcutá, se você é uma pessoa que nasceu para viver essa religião espiritual, então você faz votos, inclusive, para servir a partir desta devoção. Caso contrário, você está procurando a sua mãe e você está procurando no lugar errado. Às vezes estamos exaustos, mas nós estamos ali. E você não está sendo sua boa mãe, por quê? Porque a sua boa mãe colocaria uma almofada e colocaria as pernas para o alto e fala: descansa, toma um banho, relaxa. E por fim ele coloca: ser religioso quer dizer estar completamente centrado em si. E, ao mesmo tempo, perder-se no infinito. Eu vou repetir esse último aforismo e vou explicar sobre ele também. Ser religioso quer dizer estar completamente centrado em si mesmo e, ao mesmo tempo,
perder-se no infinito. Porque aqui ele está dizendo que se você não é capaz de estar em silêncio, contemplando o movimento que vem de dentro, que faz com que você se mova em direção ao que precisa ser feito, então você não é um religioso, você é uma criança que tem uma espiritualidade infantil, buscando uma mãe, buscando um salvador. E você vai encontrar salvadores por aí. Quando você coloca a sua saúde nas mãos do médico, mas aí você vai para casa e toma Coca-Cola, empanturra de doce e farinha, e um monte de carne, e óleo de soja. Aí depois você quer que o médico te salve. Aí o médico vai te passar o quê? Remédio para alimentar quem? A indústria farmacêutica. Aí você corre no supermercado e compra um monte de bobagem industrializada. Agora de manhã, por exemplo, no seu desjejum, você vai comer farinha ou você consegue fazer um caldinho quentinho para você? Um caldinho de lentilha, coloca umas ervas, né, um manjericão, um tomilho, coloca um ovinho caipira. Não, você quer comer queijo para proteína, é isso? Presunto. Aí depois você não entende por que você está passando mal, com dor de barriga, tudo inflamado, que você está empanturrado. Ai, preciso de um médico. Não, agora eu quero minha mãe, que eu não sei comer. Eu quero minha mãe. É assim que a gente vive. Ixi, a panturra. E depois você quer quem? Quero a minha mãe, quero a minha mãe. Porque você não sabe comer. Aí vai para a igreja rezar. Aí depois você fala que Deus que te salvou, não porque você fez jejum possivelmente, ou então teve uma diarreia. Tem pessoas que falam assim comigo, nossa, Ronaldo, você teve um câncer que foi tão forte. Deus te salvou. Às vezes eu sou um pouquinho grossa, eu falo, não, eu acordei. Não foi Deus que me salvou, não, porque não foi Ele que me empurrou para aquele lugar que eu fui. Fui eu mesmo. Fui eu mesmo que entendi que eu precisava parar com aquela choramingância e compreender que a vida depende da minha escuta. Então eu fui sim para grupos de constelações, eu fui compreender mais profundamente. Eu já passei Dia das Mães nos grupos, né? Tem pessoas, não vou no grupo não, porque é Dia das Mães, não vai dar, tem que ficar com minha mãe. Amanhã tem grupo de constelação. Não, mas a minha prima vai chegar amanhã, dia 23, tem grupo de constelação, tá, gente? Mas eu sei que você não vai poder vir porque a sua prima chegou, porque um monte de gente nessa vai encher a pança de um monte de comida e depois você não vai entender por que você tá mal, por que você tá tudo inflamado. E aí o próximo ano chega, aí você quer o quê? Pular 7 ondinhas e pedir que um salvador traga para você a solução. Então é assim que nós nos comportamos na vida, sem conseguir ouvir. E o nosso corpo tem que aguentar isso. Então muitas vezes
A vida, ela nos traz de presente a solução, que é o quê? Uma doença, um conflito, um problema. Bom, volta a atenção para você agora. Vamos fechar com isso. Mas eu queria que você se voltasse agora para o seu corpo, sem forçar nada. Não crie uma respiração agora, como eu costumo colocar aqui, inspirando pelo nariz, soltar. Não. Volta a sua atenção para você, só fecha os olhos e respira do seu jeito, no seu ritmo, sem criar nada. Apenas perceba o seu corpo agora. Deixe a sua atenção, inclusive nos pensamentos que chegam. Você não tenta resolver o pensamento. Apenas fica inspirando e expirando, sem criar nenhum ritmo. Perceba o volume, o peso do seu corpo. Só com seus olhos fechados. Entra para dentro de você agora. Eu estou contando aqui o tempo, não se preocupe. Deixe os seus sentidos agora se recolherem. Volta toda a sua atenção para você agora. Somente escute o que chega. O que te toca, o que te incomoda. Talvez algumas coisas que eu falei chegou bem para você, talvez outras não chegaram bem, você tentou rebater, talvez você se incomodou, talvez você agradeceu por você estar cuidando bem de você. Porque eu estou falando de forma generalizada. Alguns pensamentos pode ser que chegam agora, você deixa chegar, não rebate. Fica em contato com isso. Apenas esteja presente. Abra seus olhos. Caso você sinta, faça algumas anotações. Crie um compromisso com você, né? Como diz aqui Deepak Chopra. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Amanhã nós seguimos a leitura e o texto de amanhã é A Espera. Então ele vai falar sobre prudência. Compartilhe a live com outras pessoas e assim
Continuamos amanhã de manhã, às 5 horas. Para quem está vindo para o grupo de constelação de amanhã, sejam todos muito bem-vindos. Amanhã às 3 horas da tarde. Mas amanhã nós teremos a leitura. Acompanhe nos stories, porque eu vou fazer uma alteração de horários da leitura durante esses dias, mas amanhã ainda é 5 horas da manhã. No dia 25 eu vou mudar o horário, depois eu vou mudar os horários da semana que vem todinha, tá? Que eu vou colocar em horários durante o dia, mais pro meio do dia, porque assim eu vou me organizando com vocês, mas eu não vou deixar de fazer a leitura, mas eu comunico vocês. Beijos, até amanhã de manhã.